A 213 finalmente ela vira uma bela de uma página para o mercado, né, para o segmento de associações de proteção veiculares, as antigas APVs. Ela traz uma nova nomenclatura, agora nós somos as associações de proteção patrimonial mutualista, e é uma lei que vem em 3 fases, né? Ela entra em vigor em janeiro deste ano, e aí a primeira fase foi a fase do cadastramento, né, que foi os 6 meses, que começou lá em 16 de janeiro, se encerrou, se não me engano, 16 de junho ou julho, em que as associações existentes, elas meio que levantam a mão e declaram que estão dispostas a participar desse processo, que a gente chama do processo de regulamentação. Essa foi a primeira fase, a lei trouxe essa intenção de buscar as associações que estavam atuando no mercado e levá-las, né, para dentro de uma regulamentação. A fase 2, ela não se encerrou ainda, nós tivemos um marco agora, no dia 30 de setembro, mas em 13 de agosto a SUSEP se reúne através do conselho diretor e divulga uma minuta que traz a estrutura infralegal de o que vai de fato das regras do jogo para essas associações, né? E aí, nessa divulgação da estrutura infralegal, a SUSEP abre uma consulta pública para que todo mundo possa contribuir de alguma forma com aquilo que acredita que é saudável para o segmento, né? Essa consulta terminou dia 30 de setembro, então a nossa expectativa nesse momento é que haja uma publicação do que a gente chama da estrutura infralegal, mas traduzindo de um jeito mais didático, que são as regras do jogo. A Lei 213, ela traz um reconhecimento a um segmento que exerce um belo de um trabalho, né? A gente está falando aqui de um segmento que atua atendendo o que a gente chama de Brasil profundo, né? Nós estamos falando de um país de dimensões continentais como o Brasil, uma frota colossal, né, de veículos, e aí o dado ele é assustador quando a gente olha, porque somente 30% dos veículos estão protegidos, né? Então, eu costumo brincar nas minhas falas que 7 de cada 10 veículos estão desprotegidos, então a gente tem 7 de cada 10 pessoas, de alguma forma, jogando na loteria do trânsito, né? Elas estão apostando de que elas vão sair de casa, que tudo vai correr bem. Em alguns momentos, isso acontece sim, e a gente volta para casa, na grande maioria das vezes, mas o imprevisto pode acontecer. E as associações fizeram esse trabalho de olhar para um público até então desassistido, para esse Brasil profundo que até então estava meio que esquecido, e oferecer uma solução de proteção. Então, o que eu acredito, e apesar do tema ser relevante neste momento, apesar de ser um tema aparentemente novo, nós somos um segmento que vai completar quase 50 anos de Brasil, porque isso nasce lá em 1980, né? E isso vem crescendo de alguma forma. A Proalto, nessa jornada, nós já estamos completando quase 2 décadas de atuação. E no mundo, né, esse modelo, o modelo que nasce, o modelo da associação, nada mais é do que o modelo mutualista, ele é um modelo para lá de consolidado em países que a gente chama de primeiro mundo, né, como os Estados Unidos, na Europa, como Portugal, França, Espanha. Então, a 213 ela traz principalmente reconhecimento de que existe sim um grande mercado, que existe um belo trabalho sendo feito do lado de cá, quando a gente fala de levar proteção para uma ponta que até então acreditava não ser possível ser protegido, ao mesmo tempo que ela traz também regras para o jogo, né? Na visão da Proaltro, a lei vem num bom momento porque ela traz organização, né? Então, eu acho que o contexto da lei, da 213, ela vem num desafio, né, de encaixar esse segmento no mercado regulado. Ela vem também como uma oportunidade, porque a gente está sendo convidado para um debate, né, a gente está sendo convidado para ajudar a organizar esse momento, mas eu vejo isso de forma positiva, né? A Proalto enxerga isso como forma positiva. E lei a gente cumpre, né? Então a gente entende, tivemos as nossas contribuições, né, nesse movimento que se iniciou dos 45 dias da SUSEP, na contribuição por infralegal. A Proalto também contribuiu com as considerações naquilo que ela entende que pode ser bom para o segmento, pensando no associado, né, em quem está protegido na ponta, mas a 213 traz uma bela de uma revolução para um mercado, né? E é legal dizer que existe um grande plano para o mercado segurador, e que o objetivo é se atingir uma participação de 10% do PIB, que hoje girei na casa entre 6% e 7%, com algumas variações, e eu acho que a oportunidade que a 213 dá para essas 2.118 associações que se cadastraram é de complementar este plano da SUSEP, que é um plano de governo, da gente penetrar mais mercados. Claro que a gente está em busca de participação de PIB, mas quando a gente fala de participação de PIB, nós estamos falando de cobertura, de proteção numa ponta, para um público que até então estava sendo desassistido.